Muito bem. O tema de hoje é fidelidade na prática. Eu vou compartilhar aqui algumas imagens contigo, alguns textos também, algumas coisas para a gente conversar. Esse é o tema de hoje. E para falar sobre fidelidade na prática, eu começo, inclusive, sublinhando essa palavra, sublinhando essa palavra chamada prática, né? A importância dela para a nossa vida, sobretudo para a vida cristã, tá bom? Tente dizer para você mesmo aí, a gente não tem como conversar, né? Então, num ambiente muito aberto, com muitas pessoas. Então, você que está nos acompanhando no Face, no YouTube, aqui pelo Zoom, tente responder essa pergunta aí. Qual é a diferença de falar sobre e falar de? Você acha que tem diferença? Tem diferença de falar sobre e falar de? Tem sim. Você já deve ter escutado, ou já deve ter alguma vez aí ouvido assim: bom, para você entender melhor a minha situação, você precisa sentar na minha cadeira. O dia que você sentar na minha cadeira, você vai entender um pouquinho o que eu passo. Isso representa um pouco do que eu quero dizer aqui. Falar sobre é falar de fora. Falar sobre é falar de uma avaliação de quem estava do lado, né? Você estava do lado, você viu, mas você não recebeu, não participou daquele momento. Então, é como se você estivesse sentado na cadeira do lado, observando quem está no meio e com ele acontecendo as coisas. Falar de é falar daquilo que aconteceu comigo, da experiência que eu tenho, é de dentro. Ou seja, eu estava sentado naquela cadeira, aconteceu comigo, então é muito mais fácil para falar, porque eu falo de algo que eu vivi, da minha experiência. Então, veja que falar sobre e falar de é diferente. Nós temos aspectos diferentes nessas duas situações. Para ilustrar, eu quero mostrar uma foto muito significativa para mim. Eu imagino que você tenha um dia marcante ou dias marcantes na sua vida. Esse, para mim, foi um dia marcante. Eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo, de realizar uma série de evangelismo em Moçambique, Maputo, algumas vilas ali também. De maneira muito particular, essa foto foi no dia em que nós estávamos evangelizando a vila de Juba, lá em Moçambique, na África. Foram dias especiais, é uma igreja maravilhosa, abençoada, irmãos extremamente acolhedores, e essa foto marcou para mim, porque esse foi o dia do batismo. Esse foi o dia que nós saímos com a igreja, e como não tinha tanque ali na comunidade, ou água ali próximo, nós andamos 4 quilômetros para chegar no Rio Matola, que está lá no fundo. Nós batizamos ali, foram batizados, na verdade, mais de 20 pessoas nesse dia, e aí nós estávamos voltando felizes, e eles cantando, eles cantam o tempo inteiro, é algo extraordinário. Esse foi um dia marcante, mas esse não foi, ou não foi, essa não foi a única experiência que eu vivi nesses dias lá. Eu também vivi algumas experiências que marcaram muito a minha vida e até, de certo ponto, até machucaram um pouco. Você fica um pouco triste com aquilo que você vê em algumas circunstâncias lá. Uma dessas questões que eu pude presenciar lá foi a fome em alguns lugares. Eu vi pessoas ali descendo alguns valões, por exemplo, na própria capital ou no centro, descendo até o valão ali no esgoto, né? E pegando algumas sacolas e saíam com as sacolas do valão e tiravam aquelas sacolas para vender a sacola e com aquele dinheiro da sacola ali ganhar o seu pão. Outra coisa que eu vi, que me machucou muito, é que algumas pessoas não tinham, por exemplo, dinheiro para comer, ou dinheiro suficiente para comer ao longo do dia, elas tinham que escolher uma única refeição. Então, escolhiam a refeição da noite, para não dormir com fome. Então, eu pude observar ali a fome. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma outra concepção de fome, por exemplo. Eu tenho dificuldade de dizer que estou com fome, porque eu vi realmente uma pessoa com fome. Então, hoje, por exemplo, eu acho que tenho condições de falar sobre a fome, mas não de. Falar sobre, não de. Porque eu, obviamente, vi e tenho e posso ver outras fotos e posso ler a respeito disso em outros lugares, mas eu mesmo nunca passei essa ausência plena de alimento. Então, é diferente, são coisas diferentes, são circunstâncias diferentes, falar sobre e falar de. Enfim, eu posso, por exemplo, numa outra situação, eu posso falar sobre racismo, mas eu não posso falar de racismo.
por um simples fato. Eu nunca sofri racismo. Eu, Charles, nunca sofri racismo, então eu nunca vivi essa situação. Eu posso falar sobre, porque eu vejo alguns amigos, algumas pessoas queridas que eu amo passando pela situação, mas eu falo sobre e não de, porque eu nunca vivi. Então é diferente. É diferente falar sobre e falar de. Outra situação que é interessante também, é diferente falar sobre religião e falar de religião. Um cientista da religião, ele fala sobre religião. Um pastor, ele fala de religião. Lógico, você pode ter uma pessoa que faça as duas coisas? Pode. Você pode ter uma pessoa que fale as duas coisas. Mas, por exemplo, um cientista da religião não necessariamente precisa crer em Deus. Ele pode ser, inclusive, ateu. Ele pode não acreditar em Deus e falar sobre religião, porque ele fala de fora. Fala como quem está apenas observando, estudando o assunto. Agora, os teólogos e pastores, e aqui nós temos pastores aí, os pastores, esses homens de Deus que foram chamados por Deus, eles falam de Deus porque viveram e vivem essa experiência com ele. É diferente. Então, eu imagino que com essa conversa você mais ou menos já saiba onde eu quero chegar. Aonde a gente deseja conversar. É diferente. Por exemplo, eu falo de Cristo ou sobre Cristo. Entenderam? Olha como isso é importante. A reflexão que a gente deve fazer nesse momento, né? Eu falo de Jesus ou sobre Jesus? Eu queria que você meditasse agora nessa reflexão. Olha o quanto isso é significativo para a minha vida e para a tua vida. Eu preciso mais do que saber sobre Cristo. Nós estamos passando aqui alguns dias maravilhosos, crescendo em Jesus Cristo. E quem sabe o principal apelo para o meu e para o teu coração hoje é mais do que conhecer a respeito de Jesus, é viver Cristo Jesus em nossa vida. Mais do que conhecer a cada dia, que é importante, e aqui eu não estou anulando em nenhum momento o conhecimento intelectual, ele é importante, aprender é importante, porque aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós descobrimos, aquilo que nós entendemos, tudo isso que nós estamos estudando vai se refletir nas decisões, obviamente, vai nos ajudar a tomar decisões, mas mais do que conhecer tudo isso, é importante viver tudo isso. E por isso hoje nós vamos fazer um convite mais voltado para a prática das ações, mais para colocar em prática tudo que nós aprendemos do que o próprio conhecimento em si. Esse é o convite de Cristo para mim e para você. Isso é muito significativo. Temos que ser mais do que espectadores, mais do que só aqueles ouvintes, mas a palavra de Deus nos convida, sabe, a vivermos Cristo Jesus. Existe um sentimento hoje, eu compartilho aqui, que vivemos, talvez você não viva isso, e aqui eu não vou fazer nenhuma apologia à pós-modernidade, tá? Mas isso é importante saber. Eu não faço apologia, eu não estou defendendo, mas eu também não finjo que ela não existe e que ela não tem pensamentos que eu devo levar em consideração. O mundo de hoje, ele vive muito nessa dos sentimentos. Então, você talvez já ouviu aquela frase assim, como é que você tá? Não, eu não estou muito assim, porque eu queria muito viver, mas eu me incomodo um pouco com o que as pessoas estão sentindo, eu me incomodo com isso, com aquilo. Enfim, aí alguém diz assim, olha, o que importa é você se sentir bem. Já ouviu isso alguma vez? Alguém já falou assim, olha, o importa é como você sente, como é que está o seu coração? Ele está bem? Seu coração fica feliz assim? Se o seu coração está feliz, então viva assim que você vai ser feliz. Eu e você sabemos, por compreensão da palavra de Deus, inclusive, que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9 a 10, o coração do homem enganoso, ele precisa ser dirigido por Deus. Mas a maioria das pessoas, talvez uma grande parte das pessoas, não sabem disso e vão se entregando ou entregando aos desejos do seu coração, dando mais valor ao que sente, né, a sentimentos. E lógico, a gente precisa ajudar essas pessoas, mas talvez antes de
ajudar essas pessoas com a própria prática, com a própria palavra, ou tentando ensinar, talvez eu precise ajudar essas pessoas fazendo primeiro com que elas possam sentir Jesus Cristo em minha vida. E para que isso aconteça, eu preciso praticar o evangelho. E porque quando eu pratico o evangelho, eu respiro essa vida de Cristo na minha vida, as pessoas reconhecem que aqui tem um filho de Deus, o evangelho de João 13:35. Então, é na prática do evangelho, na vivência do amor de Cristo, por exemplo, que as pessoas reconhecem Cristo em nossa vida. De novo, a teoria é muito importante. Tudo que nós estamos aprendendo é relevante, vai nos ajudar nas decisões. Mas o mero conhecimento da verdade, o mero aprendizado destas coisas sem a prática vai tornar o nosso cristianismo frio, distante, não vai realizar em nós o milagre que Cristo deseja, a transformação que ele deseja. Então é necessário praticar. Tem um texto do Espírito de Profecia que toca muito também o meu coração, que fala sobre isso. Eu gosto muito desse texto e eu divido contigo. Olha o que ela diz dentro dessa compreensão. Os servos de Deus têm confiado demasiado na força do argumento e não têm mantido em Deus aquela firme confiança que deveriam ter. Vi que a mera discussão sobre a verdade não levará as pessoas a decidir-se a colocar-se ao lado dos remanescentes, pois a verdade é impopular. Os servos de Deus devem ter a verdade no coração. Disse, então, ali o anjo, eles a devem receber com o calor da glória, levá-la no próprio seio, derramá-la com calor e zelo de coração para os que a ouvem. Uns poucos que são conscienciosos estão prontos a decidir-se segundo ao peso da evidência, mas é impossível mover a muitos por meio de uma simples teoria da verdade. A verdade precisa ser acompanhada de poder, um testemunho vivo a impulsioná-los. De novo, o que o texto apela ao meu e ao seu coração? Para que eu e você vivamos não só a teoria, mas levemos no coração o calor do evangelho, a vida em prática, o testemunho, ela chama, que é um grande pregador, um poderoso evangelizador. Eu, com a minha vida, com a prática cristã, por exemplo, posso falar muito mais do que com as minhas próprias palavras, porque esse é o melhor meio, por exemplo, de se evangelizar através de uma prática cristã. Então eu sublinho, mais do que aprender, mais do que ouvir, nesse momento o Senhor te convida e me convida a viver esse evangelho na prática. Eu imagino que essa imagem é clara, você já deve ter, em alguns momentos da palavra de Deus, se deparado com ela. O encontro de Jesus Cristo ali com os escribas e fariseus. Esse é um encontro comum, ele acontece mais de uma vez aí no Evangelho, e daqui eu gostaria de tirar algumas lições especiais referentes a essa situação de viver na prática. Eu imagino que você tem aí a sua Bíblia, ou no celular, talvez, ou ela aberta aí diante de você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 28 e 29, nós vamos tirar ali duas lições interessantes relacionadas a esses conceitos que nós acabamos de conversar. Mateus 7, 28 e 29. Ok? Bíblia aberta aí. Eu leio assim aqui contigo a palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Algo te despertou atenção aí? Olha que interessante. Veja e sublinhe isso no teu coração. Os escribas eram os detentores do conteúdo da palavra, inclusive eram quem produziam os ensinos. Mas ter o conteúdo, a teoria, não significa necessariamente que eu terei autoridade. A autoridade vem quando aquele conteúdo pode ser visto na minha vida, quando aquele conteúdo faz parte da minha vida. Quando aquilo que eu tenho nas mãos, quando a palavra de Deus que eu tenho em minhas mãos faz parte da minha vida, aí eu passo, além de ter o conteúdo, eu posso também ter autoridade. Mas veja, eles eram os detentores da palavra, eles falavam, mas de repente chega Cristo.
que é a própria palavra, e fala, e prega. E no final eles perceberam, olha, Jesus é diferente. Ele é diferente. Então, veja que é significativo, mais do que conhecer, aplicar, mais do que ter a informação, é viver. A prática é necessária, é indispensável para o meu e para o seu desenvolvimento. Nesse próprio sermão que Cristo está terminando, ele termina e essa é a reação das pessoas que o ouviram, né? Essa é a reação das pessoas que o ouviram. Capítulo 7, você vai pegar aí 5, 6 e 7 é o sermão. Mas o finalzinho aí desse capítulo 7 é o final, o fechamento do sermão. E em todo o fechamento do sermão, a maioria de nós pastores, os colegas que estão aí, nós usamos ilustrações, né? Em mensagens para poder reunir naquela ilustração toda a verdade que nós pregamos ou todo o conceito que nós pregamos. E Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele fala sobre os princípios do reino, ele fala sobre o que precisa mudar na minha vida e na tua vida. Enfim, ele vai pregando e no final do sermão ele usa uma ilustração. Lembra qual é a ilustração? Jesus fala sobre a casa que foi construída sobre a rocha e a casa que foi construída sobre a areia. O que Jesus tirou de lição dessa casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia? Ele diz, aquela casa construída sobre a rocha que não caiu, ele diz, é a casa que representa as pessoas que ouvem as minhas palavras e fazem o quê? E praticam. E a casa de quem construiu, né, sobre a areia, é a casa daquelas pessoas que ouvem, ou seja, de certa forma, tem o conteúdo, mas não praticam. Então, veja a importância de viver tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, se você quer ser uma vara que vai crescer em Cristo Jesus, precisa receber dele e permitir que isso aconteça em sua vida, que esses frutos apareçam em sua vida, que você então se desenvolva praticando os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu amo essa ilustração porque ela fala de construção e de fato é o que acontece. A prática, o dia a dia, as decisões que eu tomo, elas estão construindo a casa da minha vida, a casa da sua vida. Então, cada coisa que eu faço, ela está construindo o que eu sou. E a depender do que eu decido fazer, da prática que eu tenho, eu vou construir um ambiente firme em Cristo ou um ambiente instável longe dele. E o apelo, mais uma vez, é para que a nossa casa, a minha casa e a sua casa seja construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Em dias de céu azul e sol bonito, todas as casas são iguais. Mas no dia em que a chuva começa a cair no telhado, o vento começa a soprar forte a janela, nós vamos descobrir se a casa foi construída sobre a rocha ou sobre a areia. Eu digo isso, sabe por quê? Porque crise, nessa compreensão da própria ilustração de Cristo, crise não muda caráter. Crise apenas revela o caráter que nós temos. Lógico que depois da revelação a gente tem a oportunidade de mudar e de ser restaurado, e sermos restaurados, mas crise não muda caráter, crise revela, como acontece no caso destas casas. A princípio, em dias bonitos, as casas são iguais, mas quando são expostas às dificuldades, aos problemas da vida, são reveladas assim, ou são revelados os seus fundamentos. As decisões da nossa vida todos os dias estão construindo a nossa casa, a casa da nossa vida, o nosso caráter, quem nós somos. E as crises tendem a revelar essa construção com base nas nossas escolhas. Então, ele pergunta, onde você tem construído a casa da sua vida? Aonde as suas decisões e escolhas, a prática, sabe, do cristianismo ou ausência dele, tem te levado? Hoje, Jesus Cristo quer que você construa esse firme e sólido caráter nele, através dele. Isso é significativo, importante e tem que ver com a eternidade. Permita-me dividir mais um texto do Espírito de Profecia.
Está aqui. Parábolas de Jesus, página 176. Está no Parábolas de Jesus. Só ver se vocês estão vendo aí meu texto? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Parábolas de Jesus, página 176. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo, olha, e nós estamos, você e eu, passando esses dias aí, crescendo em Cristo, né? Levarão consigo para as mansões celestiais todo o aprendizado divino. E no céu deveremos progredir continuamente. E eu termino com essa frase forte. Que importância tem, pois, então, nesta vida, o desenvolvimento do quê? Do caráter. Que importância tem? As nossas decisões e as nossas escolhas, essa prática, ela está construindo o nosso caráter. A única coisa que nós vamos levar para o céu, a única coisa que nós temos condições de levar para o céu, é esse caráter moldado, sabe? Por Cristo, por suas instruções, por seus direcionamentos. Então, nós estamos falando dessa prática extremamente necessária que tem que ver com essa caminhada que você e eu estamos fazendo rumo a Canaã celestial. Então, se você quer, por exemplo, ter um caráter diferente, o que eu faço para mudar meu caráter? O que constitui um caráter? Um caráter é feito de hábitos. Os hábitos formam o nosso caráter. Eu posso falar que eu tenho um caráter maravilhoso, eu posso fazer um discurso assim, sabe, lindo com palavras, mas se os meus hábitos são outros, eles constroem uma outra imagem de caráter. Então, os hábitos formam o meu caráter. Então, se eu desejo ter um caráter diferente, os hábitos precisam mudar. E, lógico, influenciados pela pessoa de Cristo Jesus. E como é que se muda um hábito? Um hábito se muda com prática. É isso. Olha só, voltamos para a mesma palavra. Eu só consigo transformar ou criar um novo hábito se eu pratico. Então, vamos para um exemplo bem simples do seu dia a dia, tá? De um hábito que você tem. Alguns aqui eu sei que têm esse hábito, por exemplo, não conseguem sair de casa sem tomar um banho. Se não tomar um banho naquele dia, não se sente bem, porque esse já se tornou um hábito. É um hábito seu, não é isso? Você fez isso tantas vezes que não fazer hoje para você é estranho. Então, você fez tantas vezes, praticou tantas vezes, que isso se tornou um hábito. E esse hábito vai, obviamente, construir o seu caráter, a sua imagem, a sua pessoa. É lógico, a gente está falando de banho, né? Coisa boa, maravilhosa, dentre outras coisas, né? Maravilhosas também. Mas pense em questões agora espirituais. Pense agora, por exemplo, se você quer ter uma vida mais preenchida pela presença do Espírito Santo, não tem como. Você precisa praticar todos os dias. Como? Você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa buscar Deus todo dia, você precisa estar... Você faz isso. Quando você faz isso todos os dias, você pratica isso todo dia, se torna um hábito. E esse hábito molda o seu caráter. Vai te fazer de você uma outra pessoa. Tem coisas que nós não gostamos de fazer, tem coisas que o nosso corpo, tudo em nós pede outra coisa, porque já está acostumado, porque faz ou pratica já errado por muito tempo. E o convite de Deus hoje é para que esse meu e o seu coração seja transformado à vontade dele e não a minha. Não a minha vontade. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, 1 e 2, lá quando ele fala sobre sermos sacrifícios vivos, puros, santos e agradáveis ao Senhor, e ele diz que esse é o nosso culto racional, a nossa adoração. E ele faz um convite. Então, experimente hoje a vontade de Deus, tá? De que forma a gente se torna sacrifício vivo? Experimentando a vontade de Deus, deixando a nossa de lado. Eu quero isso, mas tudo no meu corpo pede isso, mas Deus quer aquilo. Então, eu vou praticar aquilo porque Deus quer aquilo. E o apóstolo Paulo diz que a gente vai experimentar. E aí a gente vai entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas isso, em alguns casos, leva tempo, outros mais tempo. Precisamos praticar para conhecer, para experimentar, para sermos transformados, para novos hábitos, para um novo caráter em Cristo Jesus. Então, se eu tivesse que fazer um apelo para você hoje, um apelo
de coração para coração seria tudo que você está aprendendo, tudo que você está ouvindo, tudo que você está, sabe, bebendo nessas manhãs aqui, que você, sabe, coloque isso na sua vida em prática. Tudo isso vai fazer sentido, tudo isso vai promover a transformação necessária se você viver. Porque quando você vive, você constrói a casa da sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E pode vir, vem crise, vai crise, a sua casa fica de pé, porque você está sobre a firme rocha, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Bom, nós conversamos sobre prática, né? E esse é o desejo, e essa é a vontade de Deus para nós hoje, o apelo de Deus para o meu e para o teu coração hoje. A lição de hoje fala sobre fidelidade na prática. Então, esse assunto pode ser aplicado a várias questões. Você vai falar de prática cristã em todas as áreas da vida. Mas como a gente está falando hoje sobre fidelidade, permita-me falar para você, por exemplo, o que faz a fidelidade, a prática da fidelidade no coração do crente. E eu vou terminar com isso. O que faz essa fidelidade no coração do crente? Bom, quando você pratica, quando você vive todos os dias a prática da fidelidade, o seu coração fica pronto e preparado para outras circunstâncias. Um texto que é muito forte é esse de Apocalipse 12, 11. O pastor Josanã gosta muito dele, provavelmente mencionou em algum momento aí, e eu retorno, é um texto extraordinário para essa área de fidelidade e mordomia. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E não mesmo em face da morte, mesmo, olha, estando diante da morte, não amaram a própria vida. O que a prática da fidelidade faz com a gente? Quando todos os dias eu sou fiel a Deus, quando todos os meses eu separo o que é de Deus, quando sempre eu coloco Ele em primeiro lugar, quando eu sou esse fiel nas pequenas coisas todos os dias, nessas decisões, nessa prática da fidelidade, eu vou construindo um coração pronto a se entregar para Cristo em qualquer situação. E por mais que chegue um dia onde a própria vida seja colocada em questão, como é o fato revelado aqui por João em Apocalipse 12, 11, mesmo em face da morte, Jesus Cristo vai ser mais importante para mim. Porque isso já faz parte da minha vida. Então, eu lhe digo, de coração para coração, eu não vou conseguir amar mais a Jesus Cristo do que a minha vida. Eu não consigo chegar nesse ponto, se antes eu não tiver praticado, sabe, vivenciado, e ao longo de todos os dias permitido que o egoísmo, por exemplo, fosse arrancado do meu coração. Eu só consigo chegar num ponto desse, por exemplo, se eu tiver essa vivência com Cristo. Não adianta, é como aconteceram lá com as virgens, você sabe, nós tínhamos 10 virgens, 10 esperavam Jesus, no caso, a representação por esperar Jesus, né? 10 virgens, 10 esperavam o noivo, 10 sabiam que o noivo ia voltar. É uma fala para mim e para você hoje, né? Nós também sabemos que Jesus vai voltar, todos nós aguardamos, enfim, mas alguns podem perecer no caminho por não vivenciar e buscar todo dia, por não se aproximar todo dia. Então, veja, esse ápice da fidelidade, de entrega de própria vida, só vai acontecer se nas pequenas coisas, todos os dias, eu praticar. Se eu tenho dificuldade hoje, por exemplo, de separar 10% do meu salário e devolver, se eu tenho dificuldade, quem dirá, por exemplo, quando a minha vida for colocada em questão? Então, é necessário viver para ser a cada dia transformado, para novos hábitos fazerem parte, sabe, da minha vida, e um caráter assim ser, sabe, consolidado através da obra de Cristo Jesus, para que a gente continue crescendo em Cristo, para que eu e você continuemos assim a crescer em Cristo. Você viu na sua lição de hoje o exemplo prático para você cada mês separar aí. Talvez você já saiba, talvez você já viva isso. Então, se você já sabe e já vive isso, eu te faço um convite diferente, tá? Por exemplo, eu já sei
eu sei exatamente como preencher, vou explicar aqui, eu sei exatamente como preencher isso, por exemplo. Mas eu não faço isso agora só pensando em mim. Por exemplo, eu penso no Guilherme, meu filho. Hoje eu ensino meu filho a fazer isso. Mas eu não só, o que eu vou fazer aqui agora, o passo a passo, eu não só ensino, mas eu também separo um valor para ele. Porque o meu filho não pode só saber. Ele não pode só ter a teoria. Olha do que nós aprendemos. Ele não pode ter só a teoria. Ele também tem que viver isso, ele tem que experimentar. Ele tem que praticar isso. Porque senão isso não fica nele, porque senão não se desenvolve. Ele vai ter só a teoria, ele não vai ter a prática. Então eu disse assim, filho, vem aqui, nós chamamos, separamos um valor para ele por mês e ele faz isso na prática, certo? Então ele tem a teoria, mas ele também pratica. Então, filho, é assim, ó. Tem aqui, ó. Você tem um papelzinho, tem o nome aqui da associação. A maioria das pessoas que nos assiste, eu vi que tem gente de vários lugares, tem gente de São Paulo, né, pastores? Tem gente aí de outros estados aqui perto também, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Tem gente de tudo quanto é lugar. Eu vou tomar um exemplo aqui da Associação Rio Fluminense, que é da onde se transmite aqui esse momento, tá bom? Então, vamos lá. O nome da associação vai estar ali, Associação Rio Fluminense, ou a missão, a Associação Missão mesmo, mas a sua aí, por exemplo, é Rio Fluminense. Você está fazendo, preenchendo o seu guia. Aí, adoração ao Senhor. Você vai colocar o nome da sua igreja. Qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja de Niterói. Eu sou membro da igreja de Niterói, está aqui. Eu coloco meu nome aí nesse ponto 1, eu coloco o mês, que mês? Mês de junho, está aqui, ó, no ano de 2020. Eu recebi R$600. Eu recebi R$600, então eu vou separar o dízimo, está aqui. E eu explico exatamente assim para o meu filho, ó, tá vendo? Essa primeira linha aqui é dos R$60, é o dízimo, meu filho. Tá aqui. A oferta regular, meu filho, o que é isso? Qual é seu pacto, filho? Porque regularmente você separa uma oferta para Deus. Qual é seu pacto? Ah, meu pacto é de 5%. O seu pode ser 10%, o seu pode ser 12%, enfim. Aí, quem define, vocês já estudaram sobre isso aí, você define isso diante de Deus, sempre tem que ser, lógico, proporcional às bênçãos do Senhor que Ele te deu. Então, o Guilherme separa o pacto dele, no caso dessa pessoa que ela recebeu R$600, o pacto dela é 10%. Então, ela colocou meu pacto regular, 10%. Mas na igreja dela estão fazendo uma campanha para comprar um som. Ah, eu vou tirar do pacto? Não, pacto regular é uma coisa. Ele tem uma finalidade, um propósito ali. Essa é aquela oferta de sacrifício, é para um momento sazonal, um momento ali, ó, precisamos comprar o som, vamos fazer isso, precisamos pintar a igreja, vamos fazer um pacto específico, vamos fazer isso. Ok, esse é um pacto específico. Aí eu dou uma oferta para aquele momento. E essa pessoa decidiu entregar, por quê? Porque tem aí um momento, precisa comprar o som da igreja, e ela deu uma oferta específica. Total, R$170. Escreveu ali embaixo, eu digo, Guilherme, aqui, ó, esse é o total, agora, assina aí com o seu nomezinho, coloca a data de hoje dentro do seu envelope e vai adorar o Senhor, entrega lá na igreja. Talvez você saiba disso, como eu disse, mas se não, nunca fez, é assim que se faz. E se já fez, divida com as pessoas que você ama, elas também precisam praticar. É o que eu faço aqui em casa com o Guilherme. Só para que você saiba, essa semana tocou nisso, né? Mas aqui tem um quadro, está na sua revista também, você pode visualizar a maneira como isso é distribuído, que nos dá segurança, né? A igreja indica e diz, ó, 75% é para pregação do evangelho por meio dos pastores e evangelismo das associações e missões, e aqui os demais percentuais, para onde vão cada uma das coisas, está aí na sua revista, está aí na sua lição, você sabe exatamente para onde vai. E mais do que isso, todos vocês, vou mostrar isso também, que estão dizimando e ofertando, tem um feedback da igreja local, da igreja ali como campo, como associação, que é o caso da Rio Fluminense, da igreja mundial, dizendo para você aonde exatamente estão indo cada uma dessas coisas, o que elas fizeram. Então é extraordinário. Eu, por exemplo, tenho tranquilidade, paz no coração e alegria de ser pastor da igreja adventista. Um dos motivos é exatamente essa maneira como ela lida com o dinheiro, com os recursos, né, que nós colocamos. Ao praticar a minha fidelidade, eu tenho paz, inclusive tenho paz de ser pastor, porque eu sei que essa igreja trabalha assim. Ela recebe e ela coordena e distribui, chegando nos devidos lugares, aonde precisa, fazendo com que lugares que tenham menos possam também chegar recursos, fazendo lugares que, por exemplo, talvez você tenha um lugar, e eu já conheço alguns lugares em que um distrito inteiro ali, aliás, uma igreja só, eu já fui em lugares de uma igreja só, ela sozinha, ela levanta recursos para pagar um pastor ou mais.
E eu fui em lugar onde tem distritos inteiros, 12, 13 igrejas. Se você juntar todas as igrejas, elas não têm recursos para pagar um pastor, mas ambos lugares têm pastor. E por quê? Porque assim, a igreja recebe, vem para a casa do tesouro e ela redistribui dentro dessa proporcionalidade. E assim a obra avança. Então, tenha tranquilidade a fazer a sua adoração. É uma bênção, eu me sinto feliz de poder participar desse processo. É importante também, eu mostrei um quadro, esse não está na sua revista, então se você quiser printar, anotar, tirar uma foto, tá? Essa é a maneira como as ofertas são distribuídas. Tá? Quando a oferta chega lá na igreja local, 60% fica, os outros 40% são distribuídos, porque nós não somos, como você está aprendendo essa semana também, uma igreja de bairro. Nós ajudamos a construir outras igrejas em outros lugares, nós ajudamos pessoas que estão em dificuldades. Nós ajudamos os flagelados, missões globais, nós fazemos chegar água em lugares onde as pessoas não têm, comida onde as pessoas não têm, e você faz isso, você participa disso. Eu gosto muito de um exemplo que foi dado recentemente pelo pastor Josanã. Você, talvez, ele foi, eu também fui, talvez você nunca tenha ido à África, mas ofertas que você deu aí no início do trimestre, se eu não me engano, do início do ano passado, ofertas foram lá para ajudar, para comprar Bíblias, etc. Então, você participa dessa família mundial nessa distribuição das ofertas. Então, isso é muito importante. Agora, eu falei dessa maneira tradicional, eu falei dessa forma tradicional de você praticar a sua fidelidade, que é através desse guia, você preenche, coloca no envelope e entrega na igreja. Existe outra forma de participar? Existe outra forma de praticar a minha fidelidade? De arrancar o egoísmo do meu coração e estar sendo preparado cada vez e cada dia mais por Cristo? Sim, existe. Existe outra forma, é o portal do membro hoje, que é o 7Me. Você pode utilizar o 7Me. Eu vou fechar aqui para que você possa acompanhar comigo agora a tela onde você tem aí o guia, a busca, né, na internet. Como é que eu faço para chegar no 7Me, tá? Para eu me beneficiar desse portal do membro? Você tem a URL aqui, perdão, aqui em cima. Você acessa esse endereço. Ah, é muito difícil. Então faz uma coisa que você está acostumado a fazer sempre. Você vai no Google, digita assim, ó, 7Me, e aí dá uma busca. Você vai encontrar ali, ó, 7Me, você clica, pronto, já está dentro da página do 7Me. Simples assim. Aí você pode entrar aqui no portal do membro, você que aí falando agora para membros da Igreja Adventista, você vai digitar o seu e-mail cadastrado na secretaria da igreja, vai digitar o seu e-mail, a sua senha que você criou lá, tá vendo aí, ó? Então você digita, vou digitar a minha senha aqui, ó, pronto, e vou entrar no 7Me. Entrou. Nesse portal do membro, você que não conhece ainda, tem muitas coisas para você usufruir, muitas. Tá? Eu não vou tratar de todas elas, porque não é o objetivo hoje, mas você tem muitas outras bênçãos dentro desse portal, horários de culto, programação, enfim, tem muita coisa boa, tá? Mas como hoje é prática da fidelidade, então dentro do meu portal, ó, Charles, a igreja que eu sou membro, eu posso verificar aqui, ó, todas as doações que eu fiz, presencial, online, mas eu quero aqui, ó, praticar minha fidelidade, dizimar ou ofertar. Eu clico aqui, ó, dizimar, eu escolho o valor, então vamos lá, eu vou dizimar, eu escolhi R$100 para dizimar, eu escolhi R$100 para ofertar, ok? É isso aí, é isso, pronto, tudo certinho. E aí eu vou seguir para o próximo passo aqui, ó. Próximo passo. Próximo passo é o quê? Eu vou escolher o método. Eu posso fazer por cartão de crédito, por débito ou conta bancária, explicando cada um. Cartão de crédito, perdão, você coloca os dados lá e ele vai lançar no seu cartão aí estes valores. No cartão de débito, aqui vale sublinhar um detalhe, nem todos os cartões de débito conseguem fazer aqui, e não por uma questão do 7Me, mas pela segurança do banco. O banco não autoriza fazer, uma boa parte dos bancos não autoriza fazer débito em transações online, então você precisa saber se o seu pode fazer ou não, mas você pode fazer de crédito e você pode fazer por conta bancária. O que é conta bancária? Você vai pegar a conta, o número da conta com o seu pastor distrital ou o tesoureiro da sua igreja, você vai depositar naquela conta e ao clicar aqui em conta, tá? Que também tem as opções aqui, já aparece para mim essa da minha igreja, ó, mas aí você vai anexar aqui o comprovante. Anexou o comprovante, você segue para concluir a transação. Ah, não, mas eu quero fazer por cartão de crédito mesmo. Você clica aqui, vai colocar os dados, os meus já estão salvos, a do cartão de crédito, e eu sigo
e vou conseguir completar a minha transação. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí, eu não tenho ainda esse cadastro, eu não consigo, não deu certo. Então, tem como fazer isso? Tem, eu vou sair aqui do Serve Me, da minha conta, e vou entrar aqui, ó, dizimar e ofertar. Aqui não é necessário você ter cadastro. Ó. É só clicar direto, você pode completar, fazer a prática da sua adoração, você pode completá-la aqui. Só que agora é o seguinte, antes de seguir para o passo a passo da sua doação, da prática, você vai fazer o seguinte, você vai escolher a igreja, porque lá, quando eu entrei com o meu login, ele já sabe qual é a igreja que eu pertenço. Aqui ele não sabe. Eu estou entrando, ele não sabe de qual é a igreja que eu sou. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir da onde eu estou fazendo essa doação. Então, eu coloco aqui Brasil, a cidade, vou escolher aqui Petrópolis, que é onde eu estou. Igreja, eu vou colocar aqui Igreja do Ipai, que é uma próxima de mim aqui, ó. Igreja do Ipai, e aí eu coloco aqui, ó, vou buscar. Tem essa igreja aqui? Tem, ó, ele já achou. Aí eu clico, né? Ó, essa é a igreja, confirmei, quero fazer minha doação aqui, eu clico na igreja. Sim, eu tenho certeza, é essa mesmo. Aí pronto, ele já definiu a igreja, eu coloco meu nome, meu e-mail e faço os mesmos passos de doação. Então, essa é a maneira de você praticar a sua fidelidade através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor, sabe, vá trabalhando no teu e no meu coração. Que a gente viva essa prática da fidelidade e tudo o que nós estamos aprendendo aqui nesse Crescendo em Cristo. Para que assim, nessa prática, nós criemos juntos novos hábitos e esses novos hábitos, um novo caráter moldado pela pessoa de Cristo Jesus. E o meu coração e o teu assim preparados para o encontro com Ele quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Que Deus me abençoe e abençoe você também. Amém? Obrigado, pastor Charles. Que palavra, que palavra. Que Deus continue lhe abençoando, amigo, lhe usando nessa nobre tarefa de pregar a palavra de Deus para todo este povo aqui da nossa geografia, para os capixabas, para os mineiros e para os cariocas. Bom dia, pastor Geu. Bom dia, pastor Charles, as pessoas aqui no bate-papo aqui, agradecendo, amém, que mensagem, Deus seja louvado. Agradecemos aí, Deus lhe usou, né, trabalhando questões práticas, né, da nossa fidelidade a Deus, e as orientações foram muito claras e precisas. Sabemos que muitas pessoas elas já conhecem, né, já estão vivendo essa prática, outros estão começando a caminhada cristã agora e precisam aprender. Aqui a Delma fez uma pergunta interessante. Eu estava olhando aqui no chat se a gente deve devolver o dízimo do bruto, e outras perguntas mais. Eu até coloquei lá no chat que a igreja preparou um documento muito legal. Você pode entrar no Google e digitar lá 54 perguntas sobre o dízimo. Então, entre no Google e coloque 54 perguntas sobre o dízimo, e aí está um documento oficial da igreja, onde as perguntas mais diversas, entre elas, essa pergunta, né, do bruto, tá? Porque a questão do bruto depende, né, se você é autônomo, se você é assalariado, né? Então, lá vai explicar, né, como é que o autônomo dizima, como é que o assalariado dizima. Então, se você tem alguma dúvida, é muito interessante você ler lá essas 54 perguntas com todas as respostas, um documento oficial da nossa igreja. Pastor Charles, muito obrigado. Tá? Você foi um canal de bênção para nós. A gente sabe, nós tivemos aí uma boa quantidade de pessoas conectadas no Zoom, mais de 200 pessoas no YouTube, Facebook, uma quantidade significativa, mas a mensagem fica gravada e aí muito mais pessoas hoje, certamente, e amanhã, nos próximos dias, vão ver essa mensagem e serem abençoados grandemente. Tá? Não esqueçam, hoje é 19h30, um programa especial para os casais. Vai ser uma bênção, não é isso, pastor Giovanni? Exatamente, pastor. Hoje, com o pastor Wallace Barbosa e Geraldo Magela, alguns, pastor Geu, estão pedindo o link. Nós vamos estar disponibilizando, tão logo já esteja gerado, não é, pastor Krieger?
para que você participe conosco. Mas se o link não chegar, você pode entrar em nossas redes sociais, do Facebook e do YouTube, e você vai poder participar e ser abençoado com a sua família. E ouvindo aqui o pastor Charles, eu estava imaginando, né, como vai ser bom quando podemos voltar à igreja e podemos compartilhar dessas experiências juntos como família, de adorar a Deus ali, devolvendo o nosso dízimo e oferta, como sempre fazíamos, cantando, adorando ao Senhor, e até usando o CVMe, já usei muito na própria igreja, ali quando eu estava e já digitava, já colocava na própria igreja. Mas vai chegar esse momento, logo, logo, você e eu estaremos adorando ao Senhor na casa dele, como dizia Davi, né? Davi ansiava estar na casa do Senhor. E esse é o nosso desejo. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar aqui, juntinhos nas redes sociais, mantendo a nossa adoração e a nossa comunhão com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe aqui as famílias. E agora, convidar o pastor Charles a fazer uma oração para nós, pastor Charles, abençoando a todos os amigos, os irmãos, para que possamos iniciar o nosso dia na sua presença, na presença do Senhor, para sermos o bom perfume de Cristo. Vamos orar. Antes de orar, eu mais uma vez quero registrar aqui, pastor Giovanni, a nossa gratidão aí a toda a Rio Fluminense, pastor Giovanni, pastor Jane, pastor Samuel, pastor Geu, meu parceiro aí, que tem me ajudado muito, um grande conselheiro, aos amigos aí, pastores, colegas, a igreja, os membros, privilégio, obrigado por poder participar desse momento inspirador com vocês aí, tá bom? Para juntos nos aproximarmos de Deus. Que Deus continue falando, como já tem acontecido, né? Um dia, assim, eu falei ontem aqui, né? Que momento, né? Esse horário acho que veio para ficar, né? É um momento diferente, de 6 às 7 da manhã, o povo vem, o povo está sedento, está se alimentando, quem está aqui está buscando ao Senhor. Então, louvado seja Deus, é um privilégio, um presente para a gente poder participar desse momento aí, preparado pela Associação Rio Fluminense. Que Deus continue abençoando aí todos os dias essa programação, que ela tem sempre tocado ao nosso coração, que ela continue tocando e cumprindo essa obra e esse propósito tão especial. Pastor Charles? Sim. Quase 800 pontos. Amém. Quase 800 pontos assistindo a mensagem a cada manhã hoje, né? E já estamos aí crescendo, então tem sido uma bênção realmente. Louvado seja Deus. Pensar que hoje é um feriado, talvez alguns tentados, eu vou dormir um pouquinho mais hoje, vamos aproveitar que talvez aquela situação, o povo está aí, a igreja está aí, é sinal de que a programação tem sido inspiradora, as mensagens têm tocado o coração, esse momento tem sido significativo. Então, pastor, louvado seja Deus. Mais uma vez, que Deus continue usando aí essa liderança, que Deus continue tocando nessa igreja aí, e, sabe, promovendo isso em nós, essa transformação, esse crescimento em Cristo Jesus. Amém? Pastor Charles, antes da sua oração, claro. Duas coisinhas aqui breves, lembrando que amanhã nós estaremos finalizando a semana, né, com o nosso último culto pela manhã, de 6 às 7, e o Toninho, né, lá da Novo Tempo, Antônio Tostes, vai estar apresentando a mensagem para nós, e no domingo, às 8 horas, nós vamos ter um resumo geral do tema da semana, feito pelo próprio autor da semana, que é o pastor Josanã. Então, domingo, às 8 horas, através do projeto Crescendo em Cristo, para que os nossos irmãos também recebam essa bênção aí, não é? Muito obrigado mais uma vez, pastor. Amém. Eu já até aproveito. Curta, compartilhe. Você está aqui no Zoom, mas talvez as pessoas que você conhece, que você ama, lá da sua rede, do Facebook, do YouTube, não estão sabendo. Então, aproveita aqui, entra por aqui, não tem problema nenhum. A gente tem aqui mais de 200 pessoas aqui, né? Mas aproveita para pegar esse link e compartilhar no seu Facebook, no seu YouTube lá, compartilha para que essas mensagens, né, possam também abençoar outras pessoas. E você que nos assiste pelo Face, pelo YouTube, ajude aí para que essa mensagem continue abençoando mais pessoas da sua rede social, certo? Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, louvamos o teu nome porque o Senhor certamente tem cuidado de nós.
E nessa manhã, mais uma vez, ao ouvirmos a tua palavra, ao conversarmos um pouco mais sobre o teu desejo para a nossa vida, entendemos que é necessário praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Que nós não podemos simplesmente falar sobre uma experiência religiosa, mas falar de algo que nós vivemos, falar da nossa vida conectada à videira, falar da nossa entrega a Jesus Cristo, falar daquilo que nós experimentamos na pessoa de Jesus Cristo. Então, nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo o que estamos aprendendo ao longo deste Crescendo em Cristo. Nos ajude a colocar na nossa vida, no dia a dia, todos os teus ensinos e construir, assim, a nossa vida sobre a firme rocha que é Cristo Jesus. Pai amado, nos ajude, sobretudo, de maneira especial, como conversamos hoje, a mantermos essa prática na fidelidade, para que todos os dias o egoísmo seja arrancado do nosso coração e, se for necessário, um dia, inclusive, pela preparação diária nesta prática que Cristo tem nos ajudado a fazer, colocar até a nossa vida em disposição a favor de Cristo, da pregação do Evangelho, porque para nós não existe nada mais importante do que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Por isso, ó Deus, nos ajude, para que venhamos a viver diariamente essa prática da fidelidade, para que tenhamos condições de separar sempre o que é teu, de agradecer através das ofertas, enfim, ó Deus, para viver essa experiência todos os dias contigo. Nós rogamos, clamamos as tuas bênçãos por nós, por nosso coração, clamo as tuas bênçãos para a Associação Rio Fluminense, por sua liderança, desde o pastor Giovanni a todos, que eles continuem a serem usados pelo Senhor, a levarem essa mensagem de paz, de esperança, de inspiração. Nós rogamos, nós clamamos, nós suplicamos, não porque merecemos, mas nos entregamos nas tuas mãos todos os pedidos registrados aqui, todos os agradecimentos, tudo isso colocamos nas tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém e amém.